Eu gostaria de meditar com os irmãos. Eu gostaria eu gostarei de meditar com os irmãos na palavra de Deus nesta noite, iniciando pela leitura bíblica que está na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E vamos ler os versículos de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Vamos ler a palavra de Deus com toda atenção a respeito daquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. A cada um de nós, para cada um de nós, o Senhor tem algo a falar. Tem algo a falar comigo, tem algo a falar com você. Leiamos a palavra, então, em reverência ao Senhor. Diz assim, então, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que está proposta, ou melhor, que nos está proposta. Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Esse trecho da palavra de Deus sempre fala ao meu coração. Os irmãos podem se assentar. Sempre fala ao meu coração. Estou sempre meditando nessa passagem do Senhor. Que coisa linda! Considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha. Quantas coisas terminam nos atrapalhando. Mas não é só nos embaraçarmos do que nos atrapalha na caminhada, mas também do pecado que nos envolve. Falaremos um pouquinho sobre isso. Ora, meus irmãos, epístola. O que é epístola? Epístola é uma palavra de origem grega que no contexto das Sagradas Escrituras, porque há outros contextos, constitui um gênero literário em prosa, quer dizer, não é poesia, um gênero literário em prosa dissertativa, escrita por um líder com a finalidade de comunicar aos seus liderados doutrina, recomendação, reforço de instruções anteriormente dadas, despertamento de ânimo, tanto físico quanto espiritual, sobre determinado assunto ou circunstância. Então, a epístola é uma carta especialíssima, né, que é dirigida nas Escrituras Sagradas, que é dirigida aos servos do Senhor. Então, as epístolas merecem toda a nossa atenção também, porque é para nós. Elas também foram escritas para nós. Bendito seja o nome do Senhor. A epístola sempre envolve assuntos nobres. É uma espécie de carta que foge daquela comunicação trivial entre parentes e amigos. Para parentes, para amigos, havia antes, hoje já não há mais, não é? Carta, né?
Hoje já não se escreve carta porque a internet resolve esse nosso problema, felizmente, né? Muito bem. O livro sagrado, as Escrituras, contém 21 epístolas, das quais 13 são atribuídas ao apóstolo Paulo. As outras 8 foram escritas, respectivamente, por Tiago, 1, Pedro, 2, João, 3, Judas, 1 epístola, e a epístola aos Hebreus, que não está nomeada. Não se sabe com segurança quem escreveu a epístola aos Hebreus. Mas, independentemente de quem a tenha escrito, é a palavra de Deus que fala vigorosamente a nós, os servos do Senhor. Amém? Muito bem. A nossa meditação se detém basicamente em Hebreus 12, de 1 a 3, como nós lemos agora há pouco. É necessário, porém, a gente lembrar que o contexto desse capítulo 12 está relacionado com o contexto em que estão os capítulos 10 a 19 e 13 a 19. É um contexto só em que aparece. Inclusive, nós observamos que no primeiro versículo que lemos, aparece portanto. Portanto, é uma conclusão daquilo que o autor vinha discorrendo e falando. Muito bem. Ainda nesse capítulo 12, nós verificamos, meus irmãos, há um trecho considerado entre parênteses que vão do versículo 3 ao 17, que aborda a questão da intransigência de Deus com relação ao pecado. Então, há essa parte parentética e depois o assunto continua. Muito bem, cabe a cada um de nós estudar, verificar, perceber o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Mas vejamos aqui, baseado no versículo, ou melhor, nos versículos que nós lemos, nós vamos verificar o seguinte: Jesus, vamos começar por aqui. Jesus, o perfeito cumpridor da exigência divina. Jesus, o perfeito cumpridor da exigência divina. No capítulo 10, versículos de 1 a 18, o autor apresenta o Senhor Jesus como mediador definitivo que, por seu sacrifício de sangue, instituiu a nova aliança entre Deus e os homens. João capítulo 3, versículo 16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o único mediador entre os homens e Deus. Jesus. Quantos procuram mediadores e medianeiras, não é? Porque eu vou precisar falar com o meu santo, com a minha santa. E você pode falar diretamente com o Senhor através de Jesus Cristo. Jesus veio dos céus à terra. Aqui, como homem, ele andou, entregou a sua vida. Ele veio para cumprir os desígnios divinos. Para ser o quê? O único e suficiente Salvador. Único e suficiente mediador entre nós e o Pai Celestial. Glória a Deus, porque nós éramos o quê? Distanciados da glória de Deus, nós éramos afastados da glória de Deus, nada tínhamos a ver com o Senhor, mas Ele nos reconciliou com Deus por seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, Jesus, o perfeito cumpridor da exigência divina. Bendito é o nome do Senhor. Esse capítulo 12 que nós lemos agora, esse trecho,
esse capítulo instiga o crente a jamais desistir da sua caminhada para atingir o alvo por meio da fé. Nós vamos ver isso lá nos versículos 35 a 39. É a fé que nos mantém no caminho da vitória. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, mas que fé? A fé no sacrifício de Cristo Jesus, aquele que é o mediador entre mim e Deus, entre você e Deus, entre nós e Deus. Glória ao nome do Senhor. Ora, mantenhamos então essa fé. Mantenhamos essa fé. Sigamos firmes sempre nesse propósito, porque sabemos que Jesus foi o grande cumpridor da exigência divina para a nossa salvação, para nosso resgate. Pensemos, se não fosse o Senhor Jesus, estaríamos perdidos, estaríamos sem salvação, sem Deus no mundo, como diz a palavra de Deus. Muito bem, agora que nós sabemos, Jesus, o único mediador e Senhor das nossas vidas, mediador entre nós e Deus e Senhor das nossas vidas, também nós vemos no texto que estamos lendo agora há pouco, somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. O que é testemunha? O que é uma testemunha? É aquele que presencia alguma coisa e é tomado para dizer o que é que ele conhece, o que é que ele viu. E é que ele conhece, o que é que ele viu. Esse é uma testemunha. E diz o versículo lido, vemos que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Mas só vamos entender bem isso se nós olharmos o capítulo anterior, o capítulo 11. O capítulo 11 que nos traz uma lista maravilhosa daqueles que tiveram e que foram exemplo de fé. Exemplo de fé. Eu não posso entender que estejamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, como diz a palavra, sem entender que essa grande nuvem de testemunhas são aqueles que viveram uma vida de fé, ainda que não tenham alcançado aquilo que esperavam, diz a palavra de Deus. Ainda que eles não tenham alcançado, mas eles foram pessoas de fé. Então, veja, é necessário que essa grande nuvem de crentes, de fiéis do passado, que foram exemplo de fé, sejam acompanhados por nós. Que nós sejamos pessoas que têm fé como aqueles têm, como aqueles tiveram. Bendito é o nome do Senhor. Então essa é a grande nuvem de testemunhas, os heróis, chamados os heróis da fé. A título de exemplo, eles foram nomeados numa lista. Mas sabemos que quantos que não entraram nessa lista que o autor da Epístola aos Hebreus fez? Quantos? Quantos milhões? Quantos servos do Senhor foram também heróis da fé? Por exemplo, Paulo não está nessa lista, mas é um dos heróis da fé. Pedro não está nessa lista, mas é um dos heróis da fé. Nós não estamos nessa lista, mas podemos ser heróis da fé e nos dedicarmos ao Senhor nosso Deus. Então vejamos, a grande nuvem de testemunhas aqui são os heróis da fé. Eles cumpriram no seu viver esse grande presente da fé. E como eu disse, ainda que eles não tenham
chegado a alcançar aquilo que esperavam. Às vezes nós queremos ter fé para alcançar aquilo. Se a gente demora a alcançar, se não é rapidamente que nos vem, não, a minha fé é fraca. Acho que não vai dar. E desiste. Mas a fé não é para a gente desistir no meio do caminho, porque aquilo que estamos esperando demora. O tempo é do Senhor. O tempo é do Senhor. O tempo não é nosso. A gente tem costume de dizer, né? Eu tenho fé que vai acontecer já já. Eu posso ter fé que vai acontecer já já e não acontecer. Porque o acontecer está nas mãos de Deus. O que importa é que eu tenha fé, a esperança, que eu persista, que eu não abra mão, que eu não fraqueje, que eu não caia, que eu não desista. Meu irmão, não desista. Faça como aqueles heróis da fé do capítulo 11. Eles não alcançaram, mas não desistiram. Bendito é o nome do Senhor. Além disso, eu estive pensando também, fora essa grande nuvem de testemunhas, nós temos também testemunhas que nos rodeiam hoje. E as testemunhas que nos rodeiam hoje são as pessoas que convivem conosco. Daí que nós temos que ser exemplo daqueles que tiveram fé. Porque os de fora estão nos olhando. Não adianta eu ser crente do domingo. Não. Eu venho à igreja, canto, meu irmão, paz do Senhor, tudo bem, maravilha. Segunda-feira é outra história. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é outra história. Eu não vou viver dentro da igreja todo dia. Tem crente que diz isso, viu? Eu não vou viver dentro da igreja todo dia. Bom, ninguém está dizendo que você tem que estar aqui dentro segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não estou dizendo isso. Mas você tem que viver dentro da igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Mas quantos vivem dentro do prédio chamado igreja dominicalmente, mas não estão no corpo de Cristo, que é a igreja? Precisamos, então, tomar cuidado, porque também aí fora nós estamos rodeados de testemunhas. Eu já vi gente chegar para crente e dizer assim, mas é assim que você é crente? Gozado, você é gozado. Eu conheço uns crentes e tal, mas você, sei lá, né, meu? Crente que passa vergonha diante do ímpio por causa do seu mau testemunho. Ora, isso é entristecer o Espírito Santo de Deus. Não podemos entristecer o Espírito do Senhor. Não podemos. Nós não podemos causar vergonha à palavra de Deus. Não podemos causar vergonha ao Evangelho de Cristo com o nosso comportamento diário. Então, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas com relação à fé, mas também estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas no nosso dia a dia. Amém? Então, precisamos estar sempre atentos, sempre buscando o Senhor, para que Ele nos garanta essa posição que Ele mesmo nos ofereceu e que Ele mesmo nos deu com a sua morte na cruz do Calvário. Não podemos ofender a morte do Senhor Jesus para nos resgatar. É um pecado gravíssimo, mas o Senhor nos dá a vitória pelo sangue de Jesus. Passando ao capítulo 12, nós encontramos aí o primeiro versículo, no primeiro versículo, a conclusão
do raciocínio do autor. Como eu disse, verifiquem os irmãos que o primeiro versículo começa com uma conjunção conclusiva. Portanto, ora, o portanto não é a abertura de um texto, é a continuidade daquilo que vinha sendo falado. Vem a instrução, depois vem a conclusão. Faça isso, faça aquilo outro, ande assim, ande de tal maneira. Portanto, não se esqueça das recomendações. Portanto, por conseguinte, então, não se esqueça. Então, preste bem atenção quando o irmão se detiver nesse capítulo 12, já nesse início. Portanto, e esse portanto vai remeter você aos capítulos anteriores para saber por que o autor inicia com portanto. Então, amém? Bendito é o nome do Senhor. Então, precisamos aprender e tomar cuidado. Então, começa com uma conjunção conclusiva. O que é uma conjunção conclusiva? Ou para que serve? Elas servem, elas são uma forma de se retomar algo, uma instrução que foi dada anteriormente, para consolidar o que já se disse. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Continuando, meus amados irmãos, uma vez, como eu disse, uma vez que há tantas testemunhas que, dependendo de nós, começarão a ver oportunamente a recompensa da fé que demonstraram no passado. A grande nuvem de testemunhas está aguardando a recompensa da fé que tiveram. Pela fé eles viveram. E a palavra de Deus nos diz: o justo viverá da fé. Bendito é o nome do Senhor. Precisamos estar bem preocupados com a questão da nossa fé. E quando nós fraquejamos na fé, então os problemas tomam conta de nós. Veja, meus irmãos, como eu disse, há uma nuvem de testemunhas neste mundo atual que está na expectativa de ver como nós, os crentes, vivemos. Tem gente que diz assim: eu não tenho o dom de pregar o evangelho para as pessoas. Eu não falo não, viu? Eu não sei, eu tenho vergonha, eu não falo. Né? Eu sou crente e está tudo bem, estou aqui, eu com o Senhor. Tá bom. Talvez você não tenha mesmo essa disponibilidade, essa audácia de chegar, de falar. Não são todos que têm. Mas você não precisa falar só com a sua boca, não. O seu modo de ser. O seu modo de ser. A sua maneira de viver. Os seus negócios. As rodinhas onde você vive, com quem você vive. As coisas que você aceita em termos do mundo. Isso é testemunho. Porque alguém vai chegar e vai falar assim: Osados, né? Você é crente, é? Você é crente? Porque a gente chama você para ir ali e você não quer. Aí você não vai, você se desculpa, sempre você tem uma desculpa. E você é uma pessoa educada, uma pessoa fina, mas parece que tem um negócio diferente. Você não participa assim de tudo. É verdade. Chegou a hora de você dizer por quê. Chegou a hora de você dizer por quê. E não precisa de grandes discursos. Mas você é testemunha viva da fé em Jesus. Amém? Sejamos testemunhas vivas da fé em Jesus Cristo. Não precisamos subir no palanque para pregar a palavra de Deus aos perdidos. Não, o Senhor usa os seus, e se Ele não nos usar, não tem problema. Ele está usando de outra forma. O Senhor não te chamou para fazer nada. O Senhor não te chamou para fazer nada.
Ah, mas eu venho aos cultos aos domingos. Não, o Senhor não te chamou para vir aos cultos aos domingos, não. Você é o que do Senhor? Um servo. O que é um servo? É aquele que serve. E se serve, o próprio Senhor sabe em que ele vai servir. O Senhor sabe em que você vai servir. Disponha-se a ser realmente servo do Senhor. Ele decide de que maneira você vai servir. Ele decide. Ele vai usar você de alguma maneira, porque você está dizendo, Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu sou teu servo. Parece que as pessoas não põem muito assim na cabeça, né? O que é ser servo do Senhor. Parece hoje que dizer eu sou servo do Senhor, no nosso meio, dizer eu sou servo do Senhor, parece que simplesmente a gente quer dizer eu sou evangélico, eu sou crente. Não! A palavra servo tem um peso muito importante na nossa vida. Você é servo do Senhor? Eu sou servo do Senhor? Nós temos sido servos do Senhor? Será? Claro que você não precisa me responder. Mas temos que pensar. Estou chamando para pensar. Será que nós temos sido servos do Senhor? Que o Senhor nos ajude. Para que a cada dia nós possamos crescer no conhecimento do Senhor, no conhecimento da sua palavra. Meditemos o que é ser servo do Senhor. O que é ser servo do Senhor? Eu mesmo estou me perguntando agora. Eu estou me perguntando, será que eu sou de fato servo do Senhor? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é só cantar. Servir ao Senhor não é só ser um contribuinte com ofertas. É servir ao Senhor. Eu sou teu servo, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Ajude-me a te servir. A te servir. Ora, se cada um de nós pensar nisso, Senhor, eu quero te servir. Eu quero ser teu servo de verdade. Não é servo de nome, mas é servo de verdade. Glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus veio aqui e ele disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Jesus veio para ser servo. Olha que maravilha! O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio para ser servo. E que servo? Dar a sua vida pelos pecadores. Isso é ser servo. Ele deu a vida para servir. Deu a vida para servir. E nós, o que estamos fazendo? O tempo passa. O mundo está nessa revolta total, nada, ninguém se entende, e nós continuamos dizendo, nós somos servos do Senhor, então nós seremos guardados de tudo. Não, não é assim não. Nós somos servos do Senhor, mas seremos guardados de tudo. Mas o que nós, como servos, estamos fazendo? Claro que o Senhor guarda os seus servos, mas temos que ser servos. Eu não ia entrar por esse caminho. Eu não ia entrar por esse caminho. Mas o Senhor colocou isso agora no meu coração. A questão de ser servo. Aleluia. Vamos ser servos, irmãos, de verdade, de verdade, de verdade. Bendito é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, para ser servo, nós precisamos considerar que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Precisamos nos desembaraçar de tudo que nos atrapalha. Um servo
não pode estar embaraçado com coisas que atrapalham o serviço dele. Não pode. Então, veja, precisamos nos desembaraçar de tudo quanto nos atrapalham. Os embaraços atrapalham o nosso serviço e atrapalham a nossa caminhada. Os embaraços. O autor aqui não está mencionando que a prática do pecado seja apenas um impedimento para a corrida perseverante que nos foi proposta. Não, ele até separa os embaraços e o pecado. Os embaraços e o pecado. Quer dizer que os embaraços não são necessariamente pecados. Então, o que são embaraços? Nós precisamos nos desembaraçar de quê? Cada um de nós sabe muito bem. Nós vivemos embaraçados com tanta coisa. Com os nossos negócios, com a nossa vida cotidiana, com o nosso casamento, com os nossos familiares, com os nossos relacionamentos profissionais. Uma porção de coisas são embaraços, embaraços que impedem a nossa caminhada de servos do Senhor. Quantas vezes nós coçamos a cabeça? Amanhã, segunda-feira, eu preciso resolver isso, resolver aquilo, eu não sei como é que eu faço aquilo, eu não sei como é que eu faço aquilo outro, eu estou muito preocupado com isso. Como é que eu vou resolver essas coisas amanhã? Vou resolver essas coisas amanhã. Às vezes é questão financeira. Não tenho dinheiro e eu preciso pagar alguma coisa amanhã. Não sei como eu vou resolver isso. Eu preciso de tal coisa. Não sei como vou resolver isso. Eu tenho um problema na minha família. Eu não sei como vou resolver isso. Eu tenho um problema com meu filho, com a minha filha, com meu neto, com a minha neta, com meu tio. Eu tenho problema e eu preciso resolver isso, mas eu não sei como eu vou resolver isso. Embaraço. Embaraço. Vamos nos desembaraçar. Desembaraçar de tudo quanto nos atrapalha. Joga tudo fora. Deixa. Embaraço eu não quero. Embaraço na minha vida eu não quero. Ah, mas problema eu tenho. Tenho, mas o problema não vai ser embaraço na minha vida. O problema vai ficando. E eu vou tentando resolver e o Senhor vai me ajudar. Mas ele não vai ser embaraço. Eu não tenho alegria no culto. Porque eu estou com tanto problema. Você não tem alegria no culto porque você está com tanto problema. Deixa o teu problema. Deixa o teu fardo. Ele alivia o fardo. Ele alivia o fardo. Ele disse: vinde a mim os que estão cansados. Venham a mim os que estão cansados, os que estão oprimidos, e eu os aliviarei. Mas se eu estou oprimido, se eu estou cansado, se eu estou com problema, eu tenho um caminho. Jesus disse: venha, venha a mim. Vem, e eu vou aliviar você. Entregue o teu fardo. Entregue o teu fardo. Entregue o teu embaraço. Entregue o seu problema ao Senhor. Desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha. O que mais? E do pecado que nos envolve. O embaraço faz o quê? Segundo o texto, o que faz o embaraço? Atrapalha. O impedimento. E o pecado? O pecado envolve. É bem diferente. Você ser atrapalhado por alguma coisa e envolvido por outra coisa. Não é? O pecado não nos atrapalha.
ele faz pior. Ele nos envolve. Ele se enrola em nós. Ele nos amarra. Ele nos prende. Ele nos escraviza. E o escritor disse: desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Veja, duas coisas. Quem tem atrapalhação não pode continuar correndo, está atrapalhado, não pode continuar na carreira. E o pecado? Aquele que está envolvido no pecado, está enrolado no pecado, engessado no pecado, também não pode correr. Por isso, o conselho do autor aqui: desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E aí? E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Deixemos tudo. Deixemos os fardos com o Senhor Jesus. Ele nos alivia. Deixemos o pecado. Corramos nós do pecado. Corramos do pecado, porque ele nos rodeia, diz outra versão. O pecado que tão de perto nos rodeia, porque o pecado quer nos enlaçar. Fujamos disso. Peçamos graça ao Senhor para não nos enlear com o pecado. E então nós vamos poder correr com perseverança. O que é perseverança? É não desistir. Perseverar é não desistir. Ah, mas é difícil, não desisto. Mas é pesado, não desisto. Mas é problemático, não desisto. Persevere. Mas perseverar em quê? Perseverar na corrida para alcançar a coroa da justiça que nos está preparada pelo Senhor. Não desista, irmão. Continue. Peça graça ao Senhor. Mas como é que eu posso continuar na corrida que está proposta? Diz ainda o texto: olhando para o autor e consumador da fé. Não tire os olhos dele. Não tire os olhos dele. Não olhe para os embaraços. Evite o pecado e olhe para ele. Continue a corrida. Continue para ele. Olhando para ele, que é o autor e consumador da fé. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então veja, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Está vendo? Jesus não correu atrás do júbilo. Jesus não correu atrás do prêmio. Jesus suportou primeiramente a cruz. Mas nós não queremos, não, né? Sacrifício não, dói, não. Eu não quero passar por problemas, meus irmãos. Vocês querem passar por problemas? Não, também não. Agora, Jesus quis passar por problemas? Quis? Não. Jesus orou ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Evita que eu passe por isso, Pai, se for possível. Eu não quero, Pai, passar por pela crucificação, por esse castigo. Eu não mereço esse castigo, Pai, eu não quero. Se for possível, passa, Pai, de mim esse cálice. Mas
Foi perseverante o Senhor e disse o quê? Contudo, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Ele não merecia a cruz, mas ele fez a vontade do Pai. Ele fez a vontade do Pai. Ele sentiu que era muito difícil, mas seja feita a tua vontade. Muitas vezes nós pedimos ao Pai: Pai, faça a minha vontade. Pai, faça a minha vontade. Qual é a minha vontade? A minha vontade, Pai, é viver bem. A minha vontade, Pai, é ter bom emprego. A minha vontade, Pai, é ter bom salário. A minha vontade, Pai, é a minha família toda em paz, todo mundo bonzinho, maravilhoso, uma coisa linda, família maravilhosa, tudo maravilhoso. Essa é a minha vontade, Pai. Faz isso para mim, Pai. É até bom, né? Mas é essa a vontade do Pai? É essa a vontade do Pai? Não foi a vontade do Pai para com Jesus. Jesus, quando foi tentado, sofreu, suportou a tentação, não se dobrou ao diabo. Só depois de passar por todo esse sofrimento, os anjos vieram e o serviram. Os anjos vieram e o serviram. Olha quantas vezes nós somos ingratos ao Senhor. Nós queremos, né? Aí por fora até se diz, Deus é Pai. Deus é Pai. Sim, Deus é Pai, mas Deus é Senhor. Deus é aquele que comanda todas as coisas e tudo quanto nos acontece depende da vontade dEle. Estou me sentindo bem, é da vontade dEle. Mas se eu estiver me sentindo mal, é da vontade dEle. É Ele. Ele manda na minha vida, eu sou servo. Ah, irmão, mas eu queria ver, irmão, você numa cama de hospital. Não é? Para passar por uma cirurgia terrível. E você iria dizer nessa situação: Pai, seja feita a tua vontade comigo? Dificilmente, né? A gente ia clamar: Senhor, me cura. Me tira, Senhor, desse problema. Me tira desse problema. E nós estamos fazendo coisa. Porque Jesus não falou: Pai, me tira desse problema. Ele disse: se for da tua vontade, me tira desse problema. Mas se não for, cumpra-se em mim a tua vontade. Ah, se nós tivéssemos fé suficiente para viver uma vida assim. Peçamos ao Senhor, tiremos do nosso caminho o que nos embaraça e afastemo-nos do pecado. Viram a diferença dos embaraços e do pecado, que são coisas diferentes? Os embaraços, meus irmãos, nós mesmos arrumamos. Os embaraços nós arrumamos. Essas preocupações da vida, do dia a dia, coisas que ficam martelando na nossa cabeça, que a gente às vezes comenta em casa, com a esposa, com filhos, comentam algumas coisas que terminam embaraçando a nossa vida cristã. Nós criamos. Fardos que nós criamos. Deixemos esses fardos para que o Senhor alivie. Mas o pecado, não. O pecado é obra do diabo para nos derrubar. O pecado não nos embaraça, ele nos envolve. O pecado nos envolve. Então precisamos tomar cuidado. Ora, eu vou concluir, meus irmãos. Já vimos a diferença entre os embaraços e o pecado. E temos que deixar ambos. Amém? Agora vejamos.
Jesus, eu comecei dizendo, Jesus, o perfeito cumpridor da exigência divina. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. O Senhor veio para servir. Sejamos também servos como Cristo foi. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo pôde dizer isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ora, Cristo foi o fiel cumpridor da exigência divina. Na cruz, ele disse: está consumado. Está consumado. Está tudo feito, cumprido aquilo que eu vim para fazer. Porque fez a vontade do Pai. Hebreus 9,15 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem, único mediador. Mas quanto custou a Jesus essa posição de ser o único mediador? Foi a sua posição de servo do Senhor. Pensemos nisso. Depois, eu disse que os embaraços, ou melhor, eu disse que uma grande nuvem de testemunhas nos rodeiam. E eu falei das testemunhas que estão registradas lá em Hebreus capítulo 11, mas também falei das testemunhas que nos rodeiam no mundo, no nosso mundo atual. Aquelas testemunhas, os irmãos já viram, eles foram até o fim na fé, na esperança, não alcançaram a promessa, mas morreram na expectativa de receber. E vocês querem saber? Receberão. Receberão, porque o Senhor honra a fé dos seus servos. Então, pensemos nisso. Diz Efésios capítulo 5, de 15 a 17. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos dos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Precisamos buscar qual é a tua vontade, Senhor. Faça-se a tua vontade, não a nossa. Vimos que os embaraços atrapalham a caminhada da gente. Primeiro livro de Samuel 17, 22 diz assim: Davi deixou com o oficial encarregado das bagagens os suprimentos que havia trazido e correu para a frente da batalha. Davi levava suprimentos para os seus irmãos que estavam na guerra. Ele se desembaraçou de tudo aquilo, deixou tudo lá com quem cuidava e correu para a frente da batalha para saber como estavam andando as coisas. Muitas vezes não corremos para a frente da batalha porque nós estamos embaraçados com as coisas. Não é verdade isso, meus irmãos? Às vezes estamos embaraçados. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Soldado não vai resolver o problema da vida civil,
porque ele está a serviço do seu general. Crente não vai resolver os seus problemas diários. Não vai resolver. Senão ele vai criar embaraços. Mas ele entrega o seu coração, a sua vida, a serviço do rei. O pecado não só atrapalha, o pecado envolve e mata. O pecado envolve e mata. Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 15, diz assim: feliz é a pessoa que persevera na provação, porquanto, após aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado diga: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tentar. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo sido concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Bendito seja o nome do Senhor. Então, precisamos nos lembrar quem nós somos. Somos servos. Servos não têm a vontade própria, mas eles estão entregues, nós estamos entregues à vontade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O mundo está em revolta, ninguém se entende. Estamos, não sei se os irmãos já perceberam, mas nós estamos numa guerra. O país está em guerra. O país está em guerra. Se não está em guerra com as armas explosivas, está em guerra comercial, que é terrível, O mundo todo está confuso, não tem para onde correr. Para onde é que você quer mudar? Mude para onde você quiser, está tudo a mesma coisa. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos, é bíblico. Ah, mas então eu estou com medo muito grande do que possa acontecer. Irmão, você está nas mãos do Senhor. O servo do Senhor não tem medo do que possa acontecer, se ele realmente for servo do Senhor. O Senhor Jesus não quis passar pela morte na cruz do Calvário, porque era terrível passar por aquilo, mas ele sabia. É difícil eu passar, mas seja feita a tua vontade, Pai, porque eu sei que o final de tudo isso será glorioso. E assim aconteceu. Ele foi crucificado, derramou seu sangue para nos resgatar, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para julgar os ímpios, julgar esse mundo revolto, julgar os governantes que são descarados, desculpe a expressão, que são homens ímpios. Ele voltará e ele julgará. Mas aqueles que são servos do Senhor, ele virá buscar e levará para o repouso eterno que ele preparou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele virá, ele nos levará para a sua glória e com ele viveremos eternamente se formos perseverantes. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de permanecermos firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Estejamos de pé. Aleluia. Senhor amado, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque tu falas aos nossos corações, porque tu iluminas, ó Senhor, as nossas mentes, para que possamos retroceder às vezes da fraqueza, retroceder, Senhor, do desânimo, lembrando, Senhor, que tu estás à frente de tudo, que tu és o vencedor, tu és o Rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores, o único digno de todo louvor, de toda adoração. Oh, aleluia, seja louvado o teu nome, Senhor. Por isso, toca em nós, para que possamos ser, a cada dia, mais conscientes de que somos teus servos de verdade. Faz-nos, Senhor, pessoas que te servem. Esse é o desejo do nosso coração. Não sabemos como te servir, não sabemos o que fazer, Senhor. Nós somos muito pequenos, muito pobres, muito sem noção da tua glória. Mas, Senhor, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Mestre. E assim, Senhor, entregamos a nossa vida, as nossas vidas, nós entregamos na tua mão. Faz delas o teu querer. Faz da nossa vida o teu querer. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo reunido aqui, Senhor. Dá graça a cada um de nós. Dá, Senhor, uma semana de meditação na tua palavra, naquilo que tu tens posto no nosso coração, Senhor. E ajuda-nos para que prossigamos e cheguemos ao grande dia final, porque perseveramos em ti. Segura-nos em tuas mãos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.